Desde pequeno eu vivi experiências muito estranhas ligadas ao sono. Tinha pesadelos tão intensos que acordava aos berros, suado, sem nem lembrar direito do que tinha sonhado. A sensação era sempre de pânico, como se algo terrível estivesse à espreita, só esperando eu fechar os olhos de novo para voltar. Uma vez, ainda criança, lembro de abrir os olhos depois de um desses pesadelos e ver vultos no quarto, parados ali, me observando. Eu piscava, esfregava o rosto, mas eles continuavam. Não era sonho. Com o tempo, aprendi a esconder isso da minha família. Eu contava no começo, mas ninguém acreditava. Meu pai dizia que era frescura, minha mãe falava que era coisa de imaginação fértil. Até que um dia, depois de mais uma madrugada em que acordei gritando, escutei eles discutindo no corredor. Meu pai dizia que eu estava chamando coisa ruim para dentro da casa. Minha mãe chorava, dizendo que tinha medo que eu fosse igual ao tio, um parente distante que todos evitavam comentar e que eu nunca soube o nome. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça. O que eles queriam dizer com igual ao tio? Comecei a perceber que havia segredos na família que nunca foram ditos em voz alta. Aos poucos fui relembrando. Esse tio tinha surtado anos atrás, dizia ver espíritos, sonhava com mortes que depois aconteciam de verdade. Acabou internado, isolado, e desde então ninguém mais tocava no assunto. O tempo passou, e as experiências não diminuíram. Na adolescência, as visões ficaram mais nítidas. Não eram só vultos, eram pessoas. Rostos deformados, alguns familiares, outros completamente estranhos. Eu tentava me convencer de que era ilusão, mas certa noite acordei com a sensação de alguém sentado na beira da cama. Quando olhei, vi uma mulher de vestido antigo, sem olhos, apenas escuridão no lugar. Ela se inclinou para mim e sussurrou meu nome. Depois desse episódio, comecei a mudar. Fiquei mais fechado, desconfiado de todo mundo. Minha própria família passou a me tratar com receio, como se eu fosse carregar uma maldição. Teve uma vez, em um jantar, que meu irmão fez piada dizendo que eu era o próximo do hospício. A mesa inteira riu, mas eu vi o olhar da minha mãe, ela não achou graça. Foi aí que percebi que, no fundo, todos acreditavam, mas preferiam rir do que admitir o medo. Com o tempo, as coisas pioraram. Minhas noites eram um campo de batalha. Eu dormia já com medo de acordar. Passei a registrar os sonhos, e descobri que muitos deles traziam detalhes de acontecimentos futuros na família. Uma vez sonhei com um acidente envolvendo meu primo. Tentei avisar, ninguém me levou a sério. 2 semanas depois, ele quebrou a perna num carro capotado. A partir desse dia, tudo mudou. Minha família deixou de me ver como exagerado, e passou a me ver como um fardo. As intrigas começaram. Minha tia me acusou de atrair desgraça. Meu pai dizia que eu devia procurar uma igreja, porque médico nenhum resolveria isso. Minha noiva, na época, chegou a dizer que tinha medo de dormir do meu lado, porque uma vez acordei no meio da madrugada gritando nomes de pessoas da família que nem estavam presentes. Foi nesse ponto que a situação tomou um rumo inesperado. Minha mãe, cada vez mais nervosa, começou a trancar a porta do quarto dela à noite. Meu pai, que antes só zombava, passou a me olhar com desconfiança, como se eu fosse responsável pelas desgraças que aconteciam ao redor. O clima dentro de casa se tornou insuportável, até que uma noite, no meio de uma tempestade, acordei após mais um desses pesadelos. Porém, quando fui me levantar para ir até a cozinha, lá em cima da mesa havia uma carta com um remetente que eu não conhecia o nome, mas que o sobrenome era o mesmo que o meu.